Há 3 anos, o Conselho Nacional de Educação vem discutindo sobre a nova Base Nacional Comum Curricular com uma série de modificações da educação do nosso país. Vamos começar para saber o que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela descreve os objetivos da aprendizagem para cada área de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, estabelecendo detalhadamente quais habilidades e competências os alunos precisam dominar até o fim de uma determinada etapa. Sua existência foi prevista na Constituição e no Plano Nacional de Educação. Nós não podemos jamais confundir Base Nacional Comum Curricular com currículo. A Base Nacional Comum Curricular, ela prescreve aonde o aluno deve chegar, enquanto que o currículo, ele informa de que forma isso pode ser feito. Além disso, cada escola tem autonomia para elaborar o seu próprio currículo. A Base Nacional Comum Curricular orienta a elaboração do projeto pedagógico de toda escola brasileira, proporcionando mais segurança para a escola, para a confecção das diretrizes pedagógicas, dos documentos, recursos e planos de ação, e tudo o que é necessário para uma boa gestão escolar. Existem 10 competências que todos os alunos deverão dominar ao longo de toda a educação básica. É a autonomia e responsabilidade para tomar decisões comprometidas com o bem-estar comum, a argumentação com bases em fatos concretos em nome da defesa do ser humano e do meio ambiente, compreensão da realidade por meio dos conhecimentos historicamente construídos, compreensão e uso crítico das tecnologias digitais, autoestima e cuidados com a saúde, desenvolvimento dos sensos estéticos por meio da arte e cultura, compreensão da capacidade relacionada ao mercado de trabalho, empatia, diálogo e convivência com pessoas dos mais diferentes grupos sociais, curiosidade para buscar soluções por conta própria e o uso da linguagem verbal, científica, tecnológica ou digital para se expressar e trocar informações. Nesse momento, nós vamos analisar algumas mudanças nas etapas da educação básica. Vamos começar pela educação infantil, que é a etapa essencial e estabelece direitos de aprendizagem para as crianças de 0 a 5 anos, sendo estabelecida 6 direitos de aprendizagem, aos quais vocês, professores, precisam estar atentos, para assim garantir as experiências propostas, sejam de acordo com os aspectos fundamentais no processo. Aí nós vamos analisar quais são elas. Só vamos elencá-las. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Essas são os principais propósitos da educação infantil para os seus alunos. Vamos agora ver um pouquinho sobre a educação fundamental, o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele tem 9 anos de duração e é a etapa mais longa da educação básica. Ele atende estudantes entre 6 e 14 anos, sendo dividido em 2 etapas: os anos iniciais, que vai dos 6 aos 10, e os anos finais, que vão de 11 a 14. Há, portanto, crianças e adolescentes que ao longo desse período passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais e muitos outros. O ensino fundamental dos anos iniciais é a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Ele aponta uma necessidade de uma articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal desenvolvimento pelos alunos da nova forma de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões e uma atitude ativa na construção do conhecimento. Essa progressão do conhecimento, ela ocorre como uma consolidação das aprendizagens do ensino
infantil. Por isso, é muito importante que o aluno já tenha cursado o ensino infantil, a pré-escola, para que ele possa trazer uma bagagem, uma vivência para dentro do ensino inicial. Outra coisa interessante também é o que devemos destacar o parecer CNE da SEB, número 11 de 2010, onde ele diz que os alunos, ao mudarem de professor, generaliza dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curricular, costumam se ressentir diante das muitas exigências que têm de atender, feita pelo grande número de docentes nos anos finais. O que ele quer dizer com isso? Você está indo no ensino infantil com o professor, às vezes com 2 auxiliares, você chega na educação dos anos iniciais com uma professora, às vezes você tem aquelas professoras inglês, educação física, arte, que elas vão uma vez por semana, mas eles estão interligados mesmo com uma professora regente. E quando chega no 5º ano, já começa a transformação, já começa você ter vários professores. O que eles recomendam? Que você comece a trabalhar essa criança para ter multiprofissionais dentro de sala de aula. Pois você vai ter que realizar muitas adaptações do 5º ano do 6º ano, para que seja um apoio para os seus alunos. Esse processo de transição pode evitar uma ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhe maiores condições de sucesso. Se você começar um pouco antes, o aluno já fica habituado a essas mudanças e ele não vai sentir tanto quando chegar no 6º ano. Os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando todas as possibilidades de construir um conhecimento nos diferentes componentes por sua interação da cultura letrada e de participar com maior autonomia o protagonismo da vida social. Devemos retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na educação infantil para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos logaritmos das chamadas 4 operações, apesar de ser muito importante. Mas, no que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar a realização do algoritmo das operações, a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativa, usar a calculadora e ainda decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento do cálculo. É importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis nos diversos ambientes educativos. Biblioteca, pátio, praça, parque, museu, vai no arquivo do colégio, vai na secretaria, entre outros locais. Essa abordagem, ela privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento das análises e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigações nas ciências humanas, com pesquisa sobre diferentes fontes documentais e observação e registro. Esses registros são registros de paisagens, de fatos, de acontecimentos e até mesmo de depoimentos, e estabelecendo comparações. Esses procedimentos são fundamentais para que compreendam a si mesmos e aqueles que estão em seu entorno, suas histórias de vidas e suas diferenças dos grupos sociais com os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta de forma progressiva a escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também que os alunos percebam as relações com o ambiente e a ação dos seres humanos com o mundo que o cerca, refletindo sobre o significado dessas relações.
Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e de compreensão dos componentes da paisagem contribui para a articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências das crianças com os lugares da sua vivência. O ensino religioso é um componente curricular de oferta obrigatória nas escolas de educação do ensino fundamental, mas a matrícula é facultativa para os discentes. Foram elaboradas propostas curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais didáticos pedagógicos que contribuem com a construção da área do ensino religioso. A natureza e a finalidade, elas são pedagógicas e não confessionais. Agora vamos ver um pouquinho do ensino fundamental dos anos finais. Ela é organizada em grandes áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, como nós já vimos anteriormente, elas podem ser feitas por matérias e disciplinas. E cada área e componente curricular, ela possui competências específicas, articuladas com aquelas 10 competências que nós falamos no início. Ela se direciona cada vez mais para a intenção de despertar a autonomia e o protagonismo dos estudantes, preparando para o ingresso no ensino médio. Uma das principais mudanças que ocorrem nessas competências gerais é a mobilização de conhecimento, são os conceitos e os procedimentos, as habilidades na parte prática, cognitiva e socioemocionais, as suas atitudes e valores para resolver todas as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A organização de todo o conteúdo é feita em unidades temáticas. Os objetos de conhecimento podem ser entendidos como os principais conteúdos, conceitos e processos que são trabalhados dentro de cada área temática. Por fim, as habilidades são as aptidões que os estudantes irão desenvolver no estudo de determinado objeto de conhecimento, vindo a necessidade de desenvolver dentro das instituições os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores essenciais para o nosso século. Esse entendimento do adolescente como sujeito em desenvolvimento enfatiza a necessidade da sua escola e do seu profissional de educação buscar compreender e dialogar com formas particulares de expressão desses seus estudantes. É nessa etapa de ensino que se você vai ter um relacionamento, especialmente com o envolvimento com a cultura e a comunicação dos meios digitais. Mas ele vai muito além disso, porque as principais mudanças do ensino fundamental dos anos finais são a tecnologia e a cultura digital, o protagonismo juvenil e o projeto de vida. Eles se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se aprimorarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados a cada área. Porque você vai ter uma visão maior da especialização, o que é muito importante nos componentes curriculares, porque ele retoma e ele ressignifica as aprendizagens para o ensino médio. Nesse sentido, nós também, muito importante nós falarmos, o fortalecimento da autonomia desses seus alunos. Vocês têm que oferecer condições e ferramentas para que eles possam acessar e interagir criticamente os diferentes conhecimentos e as diferentes formas de informação. E o ensino médio? Ele tem alguns propósitos, que é o de contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Decidir sobre a forma de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares
que devem adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Tem também que selecionar e aplicar metodologias estratégicas didáticos pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares. E, se necessário, trabalhar as necessidades dos diferentes grupos de alunos, das suas famílias, culturas, das suas comunidades, do grupo de socialização, entre outros. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar seus alunos nas aprendizagens. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, que leve em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos seus alunos. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar todos os recursos didáticos disponíveis e os recursos tecnológicos que possam apoiar o processo de ensinar e de aprender, porque assim vocês vão criando materiais de orientações para seus professores, manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular, para que todos os educadores no âmbito da sua escola e do sistema de ensino consigam falar a mesma linguagem. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, que serão linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Você vai ter uma articulação entre várias áreas de conhecimento, onde nós podemos usar diversos instrumentos, tais como laboratórios, onde você vai expor as atividades que envolvem observação, experimentação, produção e uma área de estudo ou desenvolvimento de práticas de um determinado campo. Línguas, jornalismo, comunicação, mídias, humanidades, ciências da natureza, ciências da matemática, entre outras elas. Oficinas, que vão ser espaço de construção coletiva, de conhecimentos, técnicas e tecnologia, que vão possibilitar articulação entre a teoria e a prática, como pela produção de objetos, de equipamentos, de simulações de tribunais, quadrinhos, audiovisual, legendagem, fanzine, escrita criativa, performance, produção, tratamento estatístico, entre outros. Nós vamos ter também os clubes, que é o agrupamento dos estudantes livremente associados, que eles partilham de gostos e opiniões comuns, como leitura, como conservação ambiental, como a parte desportiva, como um cineclube, como um fã-clube, entre outros. Observatórios, que vão ser os grupos de estudantes que se propõem, com base em uma problemática definida, a acompanhar, analisar e fiscalizar a evolução dos fenômenos, o desenvolvimento das políticas públicas, por exemplo, a imprensa, a juventude, a democracia, a saúde da comunidade, a participação da comunidade nos processos decisórios, as condições ambientais. Vocês estão vendo que são vários grupos, são vários tipos de atividade que vocês podem utilizar em todas as disciplinas. As incubadoras, muito importantes para o empreendedorismo, que elas vão estimular e fornecer condições ideais para o desenvolvimento de determinado produto, técnica ou tecnologia. As plataformas digitais, onde eles mexem muito melhor do que nós, os canais de comunicação, as páginas eletrônicas, os sites, os projetos de intervenção, os projetos de cultura, os protótipos. Tudo isso é criado dentro do ensino médio e você utilizando todas as linguagens para ser utilizadas entre eles.
Os núcleos de estudo, onde são desenvolvidos estudos de pesquisa, promovem fóruns de debates sobre um determinado tema de interesse e disseminam conhecimentos por meio de eventos, seminários, palestras, encontros, colóquios, publicações, campanhas. Juventude, diversidade, sexualidade, mulher, juventude, trabalho, legislação, tudo isso é falado dentro desses núcleos de ensino. E o núcleo de criação artística, porque ele desenvolve nos seus estudantes um processo criativo e colaborativo, com base nos interesses de pesquisa dos jovens e nas investigações da corporalidade, espacialidade, musicalidade, textualidade, literárias e teatral, presentes sempre na vida e nas manifestações culturais dos seus alunos, articulando a prática da criação artística com apreciação, a análise e reflexão sobre as referências históricas, estéticas, sociais e culturais, a arte integrada com a videoarte, com a performance, com as intervenções urbanas, com o cinema, com fotografia, com o slam, com o hip hop, com o funk, com todos os tipos de partes artísticas conhecidas. E nós temos as linguagens. Qual é a linguagem que você vai usar no ensino médio quando você fala nos tópicos linguagens e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias? Você vai focar a área que deve ser a ampliação da autonomia do protagonismo e da autoria das práticas das diferentes linguagens. A identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das diversas mídias. Quando seu aluno, ele tem que ser capaz de compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. E ainda ter a visão do mundo, dos conflitos de interesses, dos preconceitos, das ideologias presentes nos diversos discursos que eles são vinculados nos diferentes mídias, como forma de ampliar a possibilidade de explicação e interpretação crítica da realidade. Qual é o aluno que não deve ser capaz de compreender e analisar o processo de produção e circulação do discurso das diferentes linguagens para fazer ele a escolha fundamentada nas funções dos interesses pessoais e coletivos? Ou ainda ter a visão do mundo, do conflito de interesses, dos seus preconceitos, das suas ideologias, nos discursos também vinculados a mídias, de forma a que ele possa ampliar as suas possibilidades de explicar e de interpretar criticamente a realidade. Sabemos com tudo isso que a língua estrangeira, o obrigatório vai ser o ensino de inglês. Mas nada impede de você ter outra língua optativa, da sua preferência, do seu meio, da sua comunidade. Porque espera-se que o aluno consiga fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e a variedade dos usos, dos usuários e das funções dessa língua no nosso mundo. A matemática, nossa, que é o grande tendão de Aquiles de todos, da maioria dos estudantes. Os estudantes devem utilizar os conceitos, os procedimentos, estratégias, não apenas para resolver problemas, mas também para formulá-los, descrever dados, selecionar modelos matemáticos e desenvolver o pensamento computacional. Espera-se que esse aluno seja capaz de planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização dos aplicativos, dos jogos digitais ou não, das planilhas para controle do orçamento familiar, para aplicar esses conceitos matemáticos e tomar decisões, ou resolver
e elaborar problemas em contextos que envolvam fenômenos periódicos reais, como ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, entre outros. E a ciência da natureza, o que nós tanto estamos falando, que ele possa argumentar, que ele possa propor soluções e enfrentar desafios globais relativos às condições da vida e do ambiente. Que ele seja capaz de analisar os fenômenos naturais e os processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas para o aperfeiçoamento do processo produtivo e minimizar os impactos socioambientais para que possam melhorar as condições de vida. Construir também e utilizar as interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar principalmente em decisões éticas e responsáveis. Também nós devemos desenvolver o conhecimento desses alunos na área da concentração, para uma análise e uma avaliação das relações sociais, quais são os modelos econômicos que nós podemos utilizar, quais são os processos políticos e quais são as diversas culturas que existem no nosso mundo. Porque é através da análise dos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, no âmbito da sua comunidade, no âmbito regional, nacional e mundial, é que nós vamos conseguir que esses alunos tenham uma mentalidade muito mais ampla e que possam ajudar a combater tudo isso de negativo que há no nosso país. Há uma análise de formação do território e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais, geradores de conflitos e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão. E o reconhecimento e o combate às diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e respeitando principalmente os direitos humanos. Para que tudo isso aconteça, é imprescindível que a escola compreenda e incorpore as mais novas linguagens e seus métodos de funcionamento, desvendando assim todas as possibilidades de comunicação e também ensinando aos seus alunos, mostrando quando ele está sendo manipulado e quando ele não está. E que eduque para os usos, os mais democráticos, o uso da tecnologia, com uma participação mais consciente da cultura digital. E aproveitando sempre o potencial da comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento dos significados entre professores e estudantes. Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de proporcionar uma formação integral balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica dos grupos sociais, que impõem normas, valores e conhecimentos, tidos como universais, e que não estabelecem diálogos entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. É nessa direção que a sua escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos seus estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos seus estudos no ensino superior. Esse processo de reflexão sobre que cada jovem deve ter do seu futuro e de planejamento das suas ações para construir o futuro deve representar uma possibilidade do seu desenvolvimento pessoal e social. E esse é o grande papel da escola, a principal mudança da educação básica,
é construir o futuro desse jovem, é ter a possibilidade desse seu desenvolvimento pessoal e social. Estamos à disposição de vocês para nós até discutirmos alguma coisa a mais sobre isso através do e-mail ipai@ipai.com.br. Muito obrigada, até uma próxima.